Nossa, que time de peso temos aqui hoje. Esse povo tá tão arrumado e bonito. Eu aqui com cara de cansado. Acabei de chegar do consultório. Dá pra ver Vocês, bem, que você ligado no 200, não dá pra ver não. vocês estão todas trabalhadas aí na maquiagem, todas lindas e elegantes. Aqui ao meu lado direito, na minha sequência, tem a doutora Marcela Brasil. Abaixo de Marcela está a doutora Nádia. E aqui abaixo de mim, doutora Carolina Rabal. Eu quero primeiro agradecer vocês três por terem aceitado esse convite de estar aqui para a gente discutir sobre mais esse tema super empolgante que gera uma série de dúvidas nas pacientes. Então, vocês, mulheres, pacientes que estão aqui, tragam as amigas para cá. Você, nossos colegas médicos que trabalham com terapia hormonal, fiquem aqui. Nós vamos abordar esse tema e trazer muito conteúdo para vocês. Então, vamos começar sem mais delongas nas nossas apresentações. Depois eu vou pedir para sempre que alguém estiver falando, a gente deixar o muto aqui, o mutadozinho, clica no microfone e deixa mutado aqui, que aí não fica dando esse ecozinho para a gente. Então, Marcelinha, começo com você aqui, eu vou ficar mutado por enquanto e depois a gente vai seguindo para a Nádia e para a Carol. Olá, gente, boa noite. Eu sou Marcela Brasil. Eu sou médica, trabalho na área da medicina integrativa e adoro trabalhar com mulheres na menopausa. Eu acho que quando a gente vive, né, essa vida aí das mulheres na menopausa, a gente começa a perceber o quão a gente consegue transformar a vida dessas mulheres e fazer diferença na vida delas. Estar na mentoria, para mim, é um grande presente, porque a doutora André é uma das maiores referências que a gente tem, né, no Brasil, que está no mundo aí, de terapia de reposição hormonal. E aí a gente melhora cada vez mais o tratamento das nossas pacientes, trazendo para elas mais qualidade de vida. E esse tema aí é muito importante, está frequente no nosso dia a dia aí. É uma grande honra estar aqui essa noite com vocês. Que bom, minha amiga. Prazer. Todo mundo. Eu estou vendo sua plaquinha ali. A minha tá linda lá também, toda linda. Doutora Nádia, e você, minha amiga? De onde você fala? Conte um pouquinho aí para nossa audiência. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Nádia Elis. Trabalho com essa medicina preventiva há mais de 10 anos, trabalhando com emagrecimento, performance, dando mais suporte para as pessoas, tanto mulheres quanto homens, enfim, para que a gente consiga ter mais sensação de bem-estar. Trabalho aqui em Fortaleza desde então, apesar de não ser aqui, o sotaque já mostra que não era aqui. Porém, eu amo essa cidade e sou apaixonada por tratar as minhas pacientes daqui. É muito legal quando a gente percebe nessa medicina o quanto que a gente pode impactar positivamente na vida das mulheres que estão entrando nessa fase. Porque nós, como mulheres mesmo, entendemos o grau de dificuldade, assim como a Marcela falou, de ser muitas vezes mãe, esposa, cuidar de casa, e aí você chega numa fase da tua vida que você tem toda a sabedoria, porém, do nada, declina todos os seus hormônios e você perde toda aquela estabilidade que você tinha de segurar todas as pontas, porque o ponto mais importante que é a saúde, ele fica debilitado. Então, isso impacta diretamente na sensação de felicidade, que é o que a gente está em busca o tempo inteiro. Então, isso é legal, quando a gente entra nessa medicina para dar mais suporte, não só tratar uma doença em si, mas sim ver essa mulher conseguindo brincar com os netos, aprender línguas novas, isso aí é mágico mesmo. Maravilhoso, minha amiga. Seja muito bem-vinda. E você, Carolzinha? E o bom é assim, todo mundo, eu conheço esse pessoal há muito tempo, mas muito. A gente, de longas histórias, longas datas. Carolzinha, e você? Bom, eu sou a doutora Carolina Rabal, sou ginecologista, sou de São Paulo, capital, e ajudo a mulherada aí nessa jornada que é tão difícil, né? E eu acho que, assim, tá acontecendo um movimento que é muito importante. Primeiro que as mulheres estão ficando mais velhas, né? Então, a gente está vivendo mais, a nossa expectativa de vida aumentou. E com isso, a gente vai ter muito mais mulher no climatério e menopausa. E quanto mais a gente falar, quanto mais a gente informar, porque informação é o maior poder que a gente tem, eu acho que a gente pode ajudar mais mulheres a entender o quão é importante e o porquê que a gente precisa pensar em cuidar nessa fase. Porque antes o André sempre fala isso, né? A gente tinha nossas avós, as nossas
tias, avós, mães, às vezes até, que não faziam nada nessa fase, sobreviveram, mas elas não tinham uma expectativa de vida, não tinham... eu tenho paciente aqui no consultório com 50 anos, tô trocando de carreira, né? E assim, com muito tempo aí pela vida, vai ver pelo menos aí mais 30 anos bem, a gente espera hoje. Então não dá para pensar em não cuidar dessa fase, que é mais uma fase. Exato, perfeito. E isso você comentou, Carol, é tão importante, né? A gente sabe que só para contextualizar aqui a live, em relação, a gente sempre fala disso, mas as estatísticas em relação ao número de mulheres no climatério e na menopausa, estimativa mundial, 2030, 1,2 foi atualizada, 1,2 bilhão de mulheres estarão na menopausa. Aqui no Brasil, dados do IBGE de 2023, 30% da população brasileira tem mais de 40 anos de idade, das mulheres da população brasileira. Então, o Brasil tem mais de 200 milhões de mulheres. Façam essas contas aí, vocês que são mulher de matemática do que eu. 200 milhões de mulheres no Brasil. 30% dessas mulheres têm mais de 40 anos, ou seja, estão no climatério neste ano. Então, é muita gente que está no climatério, quase 70 milhões de mulheres. Então, isso gera uma via de mão dupla. Número um, a gente precisa fazer isso que a gente faz aqui, trazer mais conhecimento para as mulheres, para que elas possam buscar mais profissionais. E o que a gente está fazendo? Nós, médicos que prescrevemos e trabalhamos com terapia de reposição hormonal na menopausa, precisamos cada vez estudar mais para que a gente possa estar capacitado para atender a demanda que essas mulheres trazem. Da melhor forma, conseguir personalizar, conseguir traçar uma estratégia que possa realmente ser assertiva para cada mulher. E aí, muito engraçado, porque eu sempre digo, né? As coincidências da vida. Hoje, essa semana, eu estava aí, em Fortaleza, fui para o casamento de um amigo, voltei, fiz um bate e volta, fiquei de terça a quinta em Fortaleza. E aí, hoje, o consultório lotado, desde 8 da manhã até agora. Acabei de atender a última paciente, o cara estava conversando comigo, e eu estou indo para casa aqui atender a última paciente. Todas as pacientes que eu atendi hoje estavam na menopausa, era para renovação de tratamentos hormonais e tinha uma queixa da live de hoje, o ganho de peso na menopausa. Então foi bom, passei o dia treinando o que a gente ia conversar hoje aqui. E aí quero só fazer assim, uma introdução rápida, enquanto vocês que estão aí mandam para mais 10 pessoas. Quero essa live aqui com 500 pessoas. Vamos falar sobre emagrecimento e ganho de peso na menopausa. Não pode. Um tema como esse tem que estar lotado essa live aqui, porque é muita gente que precisa de ajuda. Então, vão mandando aí, faço o dever de casa de vocês. Só para vocês terem ideia, a gente sabe que, vou trazer de uma forma leiga, porque eu sei que tem muitas pacientes aqui nos acompanhando, e essa forma que eu vou trazer é a forma que eu ensino para a minha paciente, para que ela possa entender também. Então, a gente sabe que a menopausa é caracterizada pela deficiência de produção hormonal pelos ovários. O ovário parou de funcionar. E aí, quando você começa a ter uma deficiência, especialmente de estradiol, testosterona e progesterona, o nosso corpo ele é muito inteligente. E ele começa a entender o seguinte, peraí, cadê aqueles hormônios que estavam aqui me deixando super bem, me dando disposição, me dando energia, né, fazendo com que eu conseguisse funcionar bem? Eles não estão aqui. Então, a primeira coisa que começa a acontecer no corpo das mulheres, isso também vai acontecer com os homens, mas o foco é falar de menopausa. Mas o que começa a acontecer é só um alarme. Começa o alarme aqui. Estamos numa situação de emergência metabólica. Está faltando hormônio. Então, o corpo das mulheres começa a entender o seguinte: se falta hormônio e é uma situação de déficit metabólico, de urgência metabólica, eu preciso estocar energia. E a forma que o corpo entende de estocar energia é: vou estocar gordura, vou acumular gordura. E vou acumular, eu não vou deixar, isso aqui é igual dinheiro. Ninguém deixa dinheiro quando vai para uma festa no bolso da frente. Você estoca bem escondido, no canto mais difícil da pessoa achar. Onde é o local mais difícil de você perder gordura? Na gordura abdominal. E é exatamente por isso que uma das situações mais comuns é que a mulher perde aquelas suas curvas comumente identificáveis ao longo da vida, que dá a sua grande feminilidade e diferencia a curvatura do corpo de uma mulher para um corpo de um homem. E essa mulher deixa de ter esse formato da pera e passa a ter o formato de maçã. Começa a acumular gordura e a mulher, assim, ela não sabe se está quadrada ou se está redonda. Porque é tanta gordura acumulada no mesmo canto e a gordura vai ficando tão localizada, mas tão localizada que ela tem CPF, CEP próprio, identidade e tem um PIN marcando a gordura abdominal.
E aí você começa a ter algumas alterações, porque gordura abdominal também produz hormônio. E aí ela produz um hormônio que não é bacana, que a gente vai comentar aqui, que é a estrona, que está associada, por exemplo, com risco aumentado de ganho de peso e de risco de câncer na menopausa. Então, só para a gente ter uma introdução básica, a resistência insulínica que a gente vai falar aqui muito nessa live hoje, estratégias para a gente manejar, é uma condição que surge pela privação hormonal. Então, esse é um detalhe importante. Eu quero fazer nessa primeira rodada, perguntar primeiro assim, ó, Marcela, Nádia e Carol, qual a frequência de mulheres na menopausa que chegam aí no consultório de vocês reclamando de ganho de peso e de mudança da composição corporal? Porque isso também tem um efeito muito importante na autoestima das mulheres. Então, vamos começar essa primeira rodada aí. Marcelinha, Nádia e Carol. Bom, acho que é diariamente, né? Toda mulher que chega no consultório na menopausa, ela vem com essa queixa, né? E assim, desde aquelas mulheres que sempre tiveram um peso mais baixo, então tem muita queixa de, nossa, eu sempre fui muito magrinha, eu nunca tive problema com peso. E eu acho que as meninas estão aí também trabalhando com isso todos os dias. Você, André, acho que vocês podem perceber que assim, essa mulher, ainda que sempre foi muito magra, eu percebo que ela ainda tem uma dificuldade maior de lidar com isso, porque é uma mulher que sempre comeu o que quis, não preocupou tanto com atividade física, né? Há anos atrás, né? Essas mulheres agora estão ali na casa dos 45, 50, 60. Então, há anos atrás a gente não falava tanto de atividade física, assim, desse cuidado com a alimentação e com a saúde. Então, são mulheres que acabaram nunca se preocupando com isso, e aí veio a menopausa e piorou. E uma frase que elas sempre colocam que sempre estou fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz e não consigo ter resultado, ou então agora eu tô ganhando peso, mesmo fazendo as mesmas coisas, eu como igual, doutora, mas eu ganho muito peso. E essa gordura abdominal aí, que eu acho que é o que mata toda mulher, ver a barriguinha crescendo e deixa elas desesperadas. Perfeito. Antes de falar com Nádia, eu vou trazer uma frase e vou fazer uma pergunta aqui no chat, né, das pessoas que estão aqui nos assistindo. Quem é que depois dos 40 anos de idade treina como se fosse correr uma maratona, mas perde as calorias de uma caminhada de 100 metros? Come um alface e engorda como se tivesse acabado de sair de uma feijoada. Levanta a mãozinha aí e me fala aí no chat quem é que está nesse perfil. E aí eu vou perguntar, enquanto vocês vão comentando aqui, quem é que está nesse esquema aqui, de fazer um esforço absurdamente maior do que o resultado que se tem, porque depois a gente vai falar de metabolismo lento. Né? Érica já colocou que está isso aí, Josélia Carvalho também, Lorena Nunes, né? Estou só vendo Daniele, Soraya, é assim, né? E vocês vão entender ao longo dessa live por que é que isso acontece, por que é que o esforço é tão desproporcional ao resultado. Nádia, me fala um pouquinho como é que você tem feito essa sua abordagem aí no consultório, né? A paciente chega no consultório querendo um tratamento da menopausa, como é que você primeiro lida com essa situação? Se ela está muito acima do peso, como é que você aborda isso aí na sua prática? Com a frequência que isso acontece aí? Então, é muito comum. Na verdade, é difícil questão da gordura, principalmente abdominal. Então, ela para de reclamar daquela gordura que fica embaixo da bunda, o culote, e você percebe que ela começa a reclamar da barriga. A minha barriga, eu não estou conseguindo perder. E por mais que ela já tenha feito lipo, abdominoplastia, você percebe que há um aumento da gordura visceral. Então, a pessoa ela fica mais larga. Às vezes ela não tem aquela gordura subcutânea, mas ela tem um aumento ali da gordura visceral. E isso é o que é o que eu mais bato na tecla em relação à saúde em si, aos riscos cardiovasculares. Então, quando vem uma paciente com esse aumento de peso, o tratamento básico que a gente vai fazer é cuidar do perfil inflamatório dessa mulher. Porque quanto mais inflamada ela tiver, mais ela vai ter esse acúmulo da gordura visceral. E isso vai impactar na saúde cardiovascular, que é um dos maiores riscos
quando a gente entra na menopausa de morte. Então, basicamente, cuidar da parte metabólica, porque a gente também tem que olhar como é que está a função tiroidiana, como é que está a suprarrenal, o cortisol, como é que está o pâncreas, a produção da insulina. Essa tríade. Porém, se essa tríade não estiver organizada, vai ser muito difícil ter uma resposta satisfatória, tão satisfatória quanto poderia ser de uma reposição hormonal. Então, eu sempre bato nessa tecla de fazer esse cuidado, desinflamar o corpo, melhorar a microbiota intestinal, para que a gente tenha uma resposta muito boa da reposição hormonal e a pessoa ela não fique com certos traumas na hora de colocar um hormônio, enfim, para não ter o mínimo efeito colateral possível. Perfeito. E Carolzinha, eu sei que você trabalha com o Francisco, inclusive o esposo de Carol também está aqui, que é nutrólogo, então esse bate-bola, né? As pacientes, eles buscam muito, né? Por isso a gente está aqui com 2 nutrólogas e 2 ginecos, né? Bem bacana a gente ter essa divisão hoje nessa live, porque é uma continuidade, né? A gente vai sentindo que realmente precisa. Estratégias, a gente não pode engessar a paciente dentro de uma estratégia única, até porque ao longo da própria história dessa paciente vai mudando. Eu estava comentando hoje com a paciente que, por exemplo, você não pode usar a mesma estratégia e nem tudo vai funcionar para todo mundo. Tem paciente que tem uma resistência à insulina que responde super bem a hipoglicemia orais. Tem paciente que só vai responder aos tratamentos injetáveis. Ela vai ter que usar as canetas emagrecedoras. Então, a gente tem que estaquear esse tratamento, as mudanças do padrão alimentar, o tipo de dieta. E, Carol, como é que você tem feito isso? Eu vejo que você e Marcela também fazem muito isso. Vocês fazem eventos para estimular as pacientes a serem mais saudáveis. Eu acho isso incrível, eu já fiz também aqui. Hoje em dia não faço tanto enfim, não ia dizer falta de tempo, é por falta de prioridade. Mas eu acho super bacana isso que vocês têm feito e queria comentar, assim, que você comentasse um pouco de como é que você consegue adesão das suas pacientes na menopausa para um estilo de vida saudável, como esse que Nádia comentou e que Marcela comentou. Então, a gente sempre tem que conversar com as pacientes que é tudo multifatorial, né? É óbvio que os hormônios estão em queda, né? Isso. Mas a gente tem outras alterações. É muito comum no climatério e menopausa a gente ter deficiência de macro e micro proteína ou algumas coisas que são fontes de ferro, porque começa a entender que ela está engordando, então ela começa a comer menos. Uhum. E aí, mesmo que ela ainda já esteja na menopausa, ela não está sangrando, é muito comum deficiência de ferro. O ferro é super importante para carrear outras coisas. É mais uma coisa que faz com que ela guarde mais energia, engordando mais. A tireoide acaba sempre entrando na dança, falta ferro e outros macro e micronutrientes. Então, primeiro, a gente dá uma desinflamada na paciente. A gente faz ela entender que realmente esse tratamento 360. A gente tem que olhar para várias coisas, não só para os ovários, porque nós não somos seres só ovarianos. E quando a gente faz uma mudança de bem-estar, tem que estar bem alinhado com a paciente, que não tem almoço grátis. Queria muito que tivesse. Mas tem uma parte que cabe para cada uma de nós quando a gente vai pensar na nossa saúde. Porque mesmo que fosse só remédio, se eu te passo e você não toma, não adianta. Então, não é só medicação. Então, alimentação e atividade física é uma coisa que vai fazer a gente viver com qualidade lá para frente. Então, eu acho que a expectativa, não vender para a paciente as coisas e se entregar para ela saúde. Porque quando você fala para ela, você vai fazer isso e vai mudar a sua vida, não é uma coisa só que vai mudar a vida dela. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para mudar a vida dela. E o mais importante, falar em menopausa, é que a gente fica pensando só quando entrou na menopausa. Mas a gente sabe a diferença de se fazer isso antes da menopausa. E a importância de a gente estar falando disso é que a gente divulgue que, assim, não é quando você parou de menstruar, né? Que aí, às vezes, um ano nesse início, porque muito antes desses 12 meses sem menstruação, porque o diagnóstico de menopausa é retrospectivo, a gente já começou lá atrás. Então, é falar cada vez mais que a gente precisa estar atento a partir dos 40, mesmo que você entre na menopausa aos 50. Porque talvez você consiga postergar em 1, 2 anos até. Isso vai fazer uma baita diferença na sua entrada na menopausa. Então, eu acho que é mais ou menos esse trabalho, é de formiguinha, mas a gente, né, na Hormônios Mentores, a gente tenta divulgar isso de uma maneira
Não, e isso é tão incrível que você falou, porque assim, eu até mostrei esse slide do REM, que é de um trabalho, acho que é do Reino Unido, ele mostrando o seguinte: aumentou-se muito o tempo, a quantidade de anos que a pessoa passa com saúde, ela realmente está muito semelhante ao que estava antes. Então, é algo que as pessoas não se preocupam em viver mais. Mas viver mais sem autonomia, viver mais sem saúde, será que vale a pena? Então, esse é um detalhe que vale a pena a gente comentar sempre. E a programação para a menopausa, obrigada. Tirei só o ar para não espirrar no ouvido de vocês. A programação para a menopausa é algo que deve começar muito antes dos 40, né? Os 40 é o mínimo que a gente deve começar. É assim, sabe, a reta final da prova é começar ali aos 40, mas é bem isso, né? E por isso a sua fala é muito fantástica, Carol. Cada vez mais a gente tem que trazer conhecimento da importância de ser saudável, desde a mulher quando está gestante de um filho. Né? Começa ali, esse efeito transgeracional já é uma coisa que a gente tem que estar estimulando, depois que nasce, desde sempre, porque não adianta, os filhos são nosso exemplo. Eu fico brincando, esse final de semana eu estava, na semana passada, com minha esposa, e minha esposa é rata de academia. Desceu para academia, minha filha, eu vou também. E ficou no jump, pulando e querendo brincar. Tem 6 anos, porque o exemplo da mãe arrasta. Eu vejo Marcela com a filhota também, faz evento, a filha também com a camisa do evento. Isso faz diferença, né? A gente precisa ter esse hábito de trazer o conhecimento para que a paciente entenda que ela protagoniza o tratamento, que o tratamento não é o papel que ela sai, é o que ela faz com as orientações e o papel que ela sai da consulta, né? Que não somos nós médicos que fazendo o tratamento, a gente apenas orienta, é ela que faz o tratamento dela própria. Então, falando em tratamento, vamos começar. Falamos sobre resistência insulínica como a principal causa de ganho de peso na menopausa, como uma consequência que essas mulheres têm pela privação hormonal. E vou querer que cada uma de vocês, em sequência, cada um de nós, fale de um suplemento, de um ativo, cada uma, que você utiliza na sua prática, Marcela, Nádia e Carol, e que você vê uma boa resposta para o tratamento de resistência insulínica. Nós vamos falar aqui nessa primeira rodada de medicação, vamos falar de suplementação. Vai lá, Marcelinha. Eu não entendi, é para falar de medicação ou de suplemento? Essa vamos falar de suplementação, essa primeira rodada, e depois a gente fala de medicação. Só suplemento Ah, agora. tá. Tá. Então, assim, acho que de resistência à insulina, o que eu mais gosto de usar, assim, é o milinositol, que eu acho que faz muita diferença no tratamento dessas mulheres, né? Lembrando que é o que o André falou, assim, tanto o suplemento quanto o remédio, o hormônio, ele só vai funcionar se a mulher fizer o dever de casa. Então, isso é uma coisa clara da gente deixar, né? Que o suplemento, ele suplementa algo. Então, o milnositol, ele trabalha aí diretamente nessa questão da resistência à insulina, ajuda, eu gosto muito de usar nas mulheres que às vezes, assim, não tem uma indicação clara de usar uma metformina, por exemplo, e a gente já tem um grau de resistência à insulina, ou a gente já vê que ela já está começando nesse planejamento aí de quando ela começa a ter uma gordura mais abdominal, que ela já está ali na casa dos 40 anos, a gente já usar para já começar a tratar essa resistência antes mesmo, às vezes, ela tá instalada ali. Maravilhoso. Nádia, um outro suplemento fora o mil-inositol, viu? Estão perguntando aqui, né? Magnésio, nossa, não, mil-inositol. Eu utilizo também o cromo. Aí eu utilizo na forma de picolinato de cromo, às vezes cromo GTF. E agora tem um novo ativo que é o Crominex, que ele também tem uma resposta mais satisfatória ainda. Então eu gosto de utilizar bastante esse mineral. Maravilhoso, também gosto muito. Eu comentando assim, só esses dois, o minoxidil ele tem uma ação fantástica, porque ele melhora a sensibilização do receptor GLUT4, né, no citoplasma da célula, para facilitar a entrada de açúcar dentro da célula mediada por insulina, isso é ótimo. O cromo também tem uma ação bacana no receptor de insulina. Eu amo o cromo GTF, acho excepcional. Um mineral fantástico na forma de picolinato também, seja ele endovenoso, intramuscular ou via oral. Carolzinha, manda outro aí, outro suplemento. Nossa, tipo, difícil, né? Depois que a lista fica bruta a lista, mas assim, eu gosto muito do ALA, do ácido alfa-lipoico. Eu tenho, nossa, respostas incríveis com ALA. Vou escolher um, assim, para começar a detoxificação. O paciente já tá na menopausa, já vem estrupiada. ALA, suplemento, né? A gente tá falando. Faz uma Sim.
rápida, principalmente quando a gente consegue usar venoso, mais do que oral é um pouquinho mais lento. E, tipo, berberina também. Mas o alo faz muita diferença. E eu vou só mostrar que eu tinha feito a lista antes de vocês. A gente é muito sincronizado. Inositol, berberina, alo e cromo GTF. Surreal, não, né? Foi conversado isso. Se eu tivesse combinado, vocês não iriam... Passamos no teste. Se eu tivesse combinado, vocês não teriam... Eu vou te contar. A Hormones Mentor realmente está em sinergia. Surreal, surreal. Vou trazer o meu, então, a berberina. A berberina ela tem uma ação muito semelhante à metformina, sendo que com uma vantagem. Por quê? A metformina depleta a vitamina B12. A berberina não faz isso. Então, a gente sabe que a vitamina B12 é cofator das reações da metilação, do ciclo de um carbono, né, de conversão de homocisteína para metionina, metionina para SAMe, SAMe para essa adenosina homocisteína. E a deficiência de B12 pode alterar e determinar que você tem uma hiperhomocisteinemia que aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente tem que realmente levar isso em consideração. Desculpa, Carol. Baixa serotonina, vem B12 mais baixo. Também. Só falar uma paciente berberina, a gente só pode manipular no Brasil, né? Não tem pronta. E quando for é melhor que comprar, porque a dose que a gente usa aqui fica muita cápsula se a gente mandar manipular. Trazendo de fora é uma cápsula só, isso dá uma ajudada, né? Exato, ajuda muito. Beleza, então falamos aqui de 4 suplementos super bacana. Primeira coisa que eu preciso dizer nessa live, não se autossuplemente. Não saiam aqui dessa live, corram no Google e olhem. 1000 inositol, qual a dose boa para mim? Não dá para saber. A dose realmente é personalizada. O objetivo dessas lives é trazer conhecimento para vocês discutirem isso com os profissionais que vocês escolherem para dar seguimento ao tratamento. Seja esses profissionais que estão na live ou os profissionais que você já conhece e que já te acompanham, que são maravilhosos também. Então, esse é um detalhe super importante. Vamos fazer agora, nessa segunda rodada, falar sobre medicação. E dentro das medicações, quero trazer para vocês, para a gente discutir aqui nessa próxima rodada, sobre as canetas emagrecedoras, que são as grandes vedetes do emagrecimento nesse momento, especialmente agora faltando 30 dias para o verão. Quem nunca chutou o balde 2023 inteiro, nem olhou de binóculo, não consegue enxergar onde o balde foi parar, mas agora faltando 30 dias, o verão está chegando, precisamos de canetas emagrecedoras. Quero ouvir a opinião de vocês, de cada uma. Riscos da automedicação, a gente sabe que tem um problema muito grande. No Brasil, essas medicações, elas não têm um controle. Você pode chegar lá e chegar em qualquer farmácia, pega lá, eu quero usar Ozempic, Victoza, Saxenda, Trulicity, qualquer uma dessas você compra para casa, não sabe como usa, não sabe a dose, não sabe o melhor local de aplicação. Tem gente passando mal, é gente internando com desidratação, gente com vômito excessivo, com perdas de peso muito rápidas, gerando alterações hepáticas, gerando alterações pancreáticas. Então, vamos na rodada aqui dar uma conversada sobre isso. Marcelinha, comece. Vou deixar aqui mutado e vocês mutem também. Eu tenho grandes ressalvas sobre essas medicações exatamente por isso. Eu acho que virou um uso muito indiscriminado e uma prescrição também indiscriminada. Então, eu acho que são medicações que têm efeitos maravilhosos, só que quando bem indicadas. Então, eu sempre falo que a gente tem que dosar os benefícios e os efeitos colaterais, porque são medicamentos. E todo medicamento tem o seu risco de efeito colateral. E o paciente que está ali querendo resultado rápido, instantâneo, e é esse que vai ali, muitas das vezes, né, na farmácia, fazer sua compra ali da medicação, ele não vai conseguir sustentar isso. Então, acho que toda vez que a gente também fala da caneta emagrecedora, a gente tem que lembrar, né, do risco de reganho depois, que está muito ligado à não mudança do estilo de vida. E o outro ponto é que quando você está extremamente inflamado, né, que é aquele paciente que está se alimentando todo errado, que continua bebendo, continua comendo errado e vai lá e faz uso dessa medicação, também tem grandes riscos. Mas são medicações que têm também seus benefícios quando bem empregadas, quando bem utilizadas, né? Tem resultados muito bons, mas precisa da orientação do profissional ali, acompanhando de perto, porque são grandes efeitos colaterais, principalmente quando mal utilizadas.
Perfeito. Eu vejo muito assim, ó, e escuto porque eu não lido com adolescente no consultório, mas eu lido com mulheres, né, mais velhas que estão com filhas adolescentes agora. E assim, ó, eu escuto cada absurdo. Ah, minha filha comprou aquela canetinha porque tinha uma festa para ir nesse final de semana. Aí perdeu 3 quilos numa semana. Não, ela não perdeu 3 quilos. Ela desidratou, porque ela vomitou, ela ficou sem apetite nenhum. Existe, assim, tem acontecido muito. Você pega essas pessoas que usam, né, todas essas, a liraglutida, a semaglutida, enfim, todas elas, o Desimpatida, que já está chegando agora, né, com todo no Brasil, tem uma galera importando, cobrando o preço de um Honda Fit, né, para o tratamento de 3 meses. É muito engraçado, só fazendo um parênteses, né? O tratamento que mostrou a perda de 52% com a Desimpatide era um tratamento de 72 semanas. O tratamento para 4 semanas custa R$ 15.000. Aí tu imagina, multiplica isso para 72 semanas, é dar uma olhada quanto é que custa um tratamento desse para ter o resultado que o trabalho científico mostrou. Então, não estou dizendo que não é para se utilizar, mas que quando bem utilizado, assim como a Marcela comentou, eu uso e indico para várias pacientes minhas que têm indicação. E assim, a resposta é excepcional para pacientes que são bem indicadas, com um acompanhamento adequado, um acompanhamento nutricional, com mudança de estilo de vida, resposta linda, incrível, maravilhosa, tira pacientes da obesidade, do pré-diabetes, os pacientes ficam ótimos. Nádia, sua opinião, como é que você tem feito isso, abordado, com que frequência tem prescrito? Fala um pouquinho também da sua prática. Sim, os pacientes eles já vêm muitas vezes tendo já utilizado a medicação. É engraçado porque é permitido, a minha amiga usou, eu vou usar também. E nessa, muitas vezes elas têm uma resposta ruim à medicação, porque ela não sabe como utilizar de uma forma que ela tenha o resultado, porém com a sensação de bem-estar. Porque quando a gente vai ver a fisiologia da medicação, como é que ela age no nosso corpo, ela imita um hormônio que a gente produz no nosso intestino, que manda uma informação para o nosso cérebro que a gente está saciado. Isso lentifica todo o nosso trânsito intestinal, estômago. Então, uma pequena porção já vai ser o suficiente. As pessoas que elas têm uma compulsão alimentar, que por mais que elas estejam saciadas, elas vão continuar comendo porque elas têm um distúrbio, ela vai passar mal. Uma pessoa que está usando muitas vezes um Saxenda, um Ozempic, se ela beber uma quantidade muito grande de água de uma vez, ela vai ficar nauseada. E me diz uma pessoa que fica passando mal sempre, se ela consegue manter um estilo desse. Não consegue, não é sustentável. Então, para a gente pensar no emagrecimento, a gente tem que pensar que não é uma linha de chegada. Você não vai chegar nos seus 59 quilos e parar. A gente tem que fazer alguma coisa sustentável. E eu só consigo sustentar aquilo que eu esteja melhor. E aí, para estar melhor, a gente tem que pensar assim, tá, eu estou emagrecendo, mas eu tenho que ter mais vitalidade. Se você tiver fazendo uma restrição calórica, o pouco que você come é de péssima qualidade, você pode até emagrecer, mas você vai emagrecer cansado, você vai ficar doente, não vai fazer sentido para você, porque você está mais magro, mas você está pior. Então, quando a gente quer emagrecer uma pessoa de uma forma saudável, a gente tem que emagrecer ela conseguindo trabalhar melhor, ela chegando em casa menos estressada. E isso permite com que seja a longo prazo. Então, a medicação ela pode ser colocada sim, contanto que você compreenda como ela funciona, crie estratégias para você ter uma boa qualidade alimentar naquele período que você vai comer e que você tem que comer. Não pare de comer, pelo amor de Deus, porque isso é contraproducente. E aí você tem uma resposta de uma medicação que realmente funciona. Nádia, perfeito sua colocação, assim, complementando a de Marcela, é exatamente isso, a gente comunga, né? Nós todos temos uma forma muito parecida de lidar, de interagir, e eu acho que é isso, as pessoas às vezes entram numa neura tão grande, e aí terminam não tendo um tratamento de longo prazo, até porque essas canetas elas são indicadas on-label para pacientes diabéticos ou pacientes grande obesos. A gente utiliza para sobrepeso e obesidade leve, grau 1 ali, com um uso, assim, extrapolando um pouco. Claro, já está um label para obesidade, mas assim, para sobrepeso, não.
Então, às vezes a gente tem visto pessoas que estão utilizando e que esquecem, por exemplo, que eu até brinco, né, de forma jocosa com as pacientes, a perda de peso, você pode perder e pode achar novamente, porque eliminar peso, você requer uma mudança de estratégia que se consolide com 18 meses, que é o tempo que a célula de gordura leva para voltar ao tamanho habitual. A gente brinca assim, isso é de uma forma abstrata para o paciente entender, mas a célula de gordura é como se fosse uma bexiga de assopro. Você começou a encher ela, ela está desse tamanho da sua mão, né? A sua célula tem um tamanho pequeno. Você começou a encher aquele com alimento, imagina que você está assoprando, a bola está ficando desse tamanho. Na hora que você para de assoprar, ela não volta àquele tamanho inicial. Existe um tempo para que a apoptose e a redução dessa hipertrofia do adipócito aconteça, para que ele não encha novamente de forma rápida. Então, esse tempo médio é de 12 a 18 meses. Então, as pessoas às vezes fazem uma estratégia. Ah, vou fazer um mês de dieta, vou fazer um mês de restrição, 2 meses. Isso não vai fazer com que você tenha uma adequação e uma perda de peso efetiva. Você às vezes desidratou, você desinflamou um pouquinho, que te emagrece na balança, mas daqui a pouquinho você tem um reganho. Aí você, ai meu Deus, eu vivo no efeito sanfona. Não, gente, você não está no efeito sanfona, você apenas não consolidou a perda de peso, porque a sua estratégia foi falha em relação à conscientização do que é que precisa acontecer para que você consolide uma perda de peso. Carol, comenta um pouco sobre como é que você vê esse uso. Aí em São Paulo a gente sabe que tem hora que os pacientes que precisam usar não têm, porque todo mundo que não precisava usar já comprou as canetas. E aí comenta um pouco como é que você tem visto isso e lidado com isso aí na prática de consultório. Eu converso muito com as minhas pacientes, né? Então, eu acho que isso é a principal coisa. E outra, a gente tem que dividir as mulheres climatério e menopausa entre as que são obesas realmente, porque aí é outra história, das que estão incomodadas com a mudança de composição corporal, que não é pra gente desvalorizar, porque incomoda pra caramba, e a gente usa estratégias para melhorar, mas tratamento de obesidade e menopausa e só mudança de composição são coisas diferentes. A gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio e botar para todo mundo medicação que tem indicação para gordura visceral. Então, assim, o Ozempic é uma coisa que eu não uso muito na minha prática. Eu tenho pacientes que eu prescrevo, né, que eu não tenho, mas não é a grande maioria. Não só por conta desse perfil de atendimento, mas porque o Ozempic também causa uma fadiga desgraçada. A gente precisa falar que ele faz uma fadiga crônica. E não pode usar igual o pessoal usa, porque a gente precisa iniciar o uso e também fazer desmame, porque senão ele causa compulsão. Né? E é muito comum perda de massa magra junto do uso de Ozempic. E aí, junto com o que você falou, da pessoa usar por um pouco tempo, ela desidrata, ela às vezes perde músculo mais do que perde gordura visceral, mas também perde massa magra. Aí ela cai a taxa metabólica basal dela, ou seja, para viver ela gasta menos. Aí quando ela para, ela volta a comer ou come um pouco mais, ela engorda às vezes mais do que antes. Então, eu acho assim, por exemplo, se fosse para escolher uma medicação para resistência insulínica, eu prefiro a metformina, no geral, do que as canetas, até porque a metformina tem outras ações mais importantes, aí celularmente falando, né? Outros estudos, até em longevidade, que são melhores, e tem que separar a paciente que está obesa ou não. E, óbvio, valorizar, porque toda mulher que é mais magra, né, igual a Marcela falou, se incomoda quando muda o contorno. A gente se incomoda. E isso faz parte da qualidade de vida, né? Porque se a autoestima da mulher tá ruim demais, isso também impacta na qualidade. Então a gente tem que entender e valorizar essa queixa, mas direcionar para um tratamento que não seja louco e que vai ser sustentável e que vai dar qualidade para ela e perda de peso também. Acho que é isso. Perfeito, Deixa eu só Carolzinha. complementar. Por Não sei se eu favor. estou interrompendo aí, mas Não? concordo plenamente com o que a Carol colocou. E assim, eu também, na minha prática clínica, eu acho que eu conto nos dedos da mão as pessoas que eu uso caneta, Ozempic, Saxenda, qualquer um deles que seja. E até teve uma paciente que colocou aí dessa perda, né? Perdeu mais de 7 quilos com tratamento comigo, enfim. Exatamente por isso, porque a maioria das pessoas não precisam perder 40, 50 quilos. A grande parte das pessoas precisa fazer, principalmente quando a gente fala desse emagrecimento na menopausa, não é um emagrecimento estratosférico. A pessoa que precisa perder 30, 20, ela não precisa perder pela menopausa, é pela uma obesidade mesmo. Então aí é onde junta, né? Porque muitas das vezes a pessoa sempre foi obesa, sempre teve dificuldade de perder peso e agora eu estou na Agora menopausa, piorou. tá ruim.
né? Então, assim, não é muito bem isso. E concordo muito com a Carol, quando ela fala do uso da metformina, né? Eu prescrevo muito metformina no consultório. Eu acho que quando você entende, né, o mecanismo de insulina e você entende que uma insulina baixa vai te ajudar nessa perda de peso, o paciente com a insulina mais baixa vai conseguir emagrecer mais e você consegue passar isso com essa mudança comportamental, com essa mudança da alimentação. E eu acho que a gente, né, como profissional da saúde, ser o espelho ali do paciente, mostrando que a gente faz, que a gente também corre atrás, que a nossa vida também é corrida, que a gente também tem multifacetas aí, independente da ação de qualquer um na sua família, no seu núcleo, todos nós temos uma vida tumultuada. E enquanto você não colocar a mudança da sua vida como uma prioridade, isso nunca vai acontecer. Então, eu brinco que quando eu não tinha filho, eu ouvia muito assim das pessoas que estavam do lado de lá. Ah, mas você é assim porque você não é mãe. Já ouvi isso, assim, milhões de vezes. E aí eu sempre fiz a pergunta assim, tá, mas quando você não era mãe, você fazia essa atividade física? Você se alimentava bem? Porque não é porque você é mãe, você não é, porque você tem uma empresa gigante, ou você é um funcionário, um colaborador da empresa, se você tem uma casa X ou uma casa Y, não é isso que te faz cuidar da sua saúde e da qualidade de vida. O que te faz é entender que na vida, se você não está no pilar, a saúde não é o primeiro ponto, não adianta você ter a melhor família, o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa, não adianta nada do que vem abaixo se você não tem saúde. Você pode ter uma família linda, maravilhosa, se você não tem saúde para viver com elas, para curtir com elas. Então, assim, concordo em gênero, número e grau que a Carol colocou aqui pra gente, assim, que a gente tem que desmistificar muito essa questão, porque eu acho que virou um momento que, assim, parece que você só emagrece se você usar Ozempic. Se você não usar, você não vai emagrecer. Não, Tudo acabou, o mundo perdeu por conta disso. Não é. Não, perfeito. Eu acho muito, muito incrível. Essas discussões, elas são ótimas, porque assim, a gente precisa, né, trazer à luz do conhecimento das pessoas, porque assim, o uso está uma coisa absurda, indiscriminada de adolescente, idoso, gente velha, e as pessoas não estão querendo, né, fazer o mais importante, que é o dever de casa. Sabe aquele básico que funciona? Né? Comer bem, dormir bem, trabalhar direitinho, fazer atividade física, ajustar tudo. Isso é o básico que funciona. Quando você quer rotas acessórias, os shortcuts, os atalhos, a coisa começa a complicar aí. Mais uma vez, não estou dizendo que não pode utilizar que não tem perfil, mas não podemos buscar atalhos para a nossa saúde. Nossa saúde é uma construção diária e de longo prazo. Isso é muito, mas muito importante, Marcelo. Eu achei assim genial o que você comentou. Detalhe importante, estamos aqui chegando na reta final da nossa live. Vocês que estão aqui assistindo, já clica aqui em cima, ó, segue essas três mulheres maravilhosas que estão aqui, se arrumaram, vieram todas elegantes, trazendo esse monte de conteúdo para vocês sempre. Então, assim, não acabou ainda, temos uma rodada muito, muito incrível aqui, mas já clica aqui em cima, segue elas três, trazem muito conteúdo o tempo inteiro. Todas as pessoas que eu trago nas segundas-feiras, essa semana na sexta-feira, mas nessas lives são os colegas que compartilham comigo da Hormones Mentor, pessoas dedicadas ao estudo da terapia hormonal, pessoas que realmente a gente está assim, dia a dia discutindo casos complexos, discutindo os nossos anseios, nossas dúvidas, enfim, é um grupo incrível. Depois eu coloco o Instagram aqui da Hormones Mentor, sigam os médicos que estão nesse grupo, são pessoas que realmente podem contribuir para melhorar a qualidade de vida de vocês demais. Vamos para a nossa última ou penúltima rodada, dependendo do tempo aqui da live, mas eu quero que vocês comentem sobre. E aí, terapia de reposição hormonal engorda ou não? E aí nós vamos falar sobre os hormônios. Vamos fazer uma rodada sobre estradiol, progesterona e testosterona. O que é que engorda? O que é que retém líquido? O que é que melhora a resistência insulínica? O que é que dá mais disposição? Então, vamos lá. E aí, Marcelinha, engorda ou não engorda? Eu falo que assim, ó, engordar não engorda, né? O que pode acontecer é que alguns hormônios, principalmente no início, quando a gente está ajustando as doses, a gente tem uma retenção maior de líquido. Então, toda paciente que vai começar uma reposição hormonal, ela precisa ter a ciência de que a gente não começa acertando a dose.
né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento. Então, muitas vezes o paciente me pergunta assim, doutora, eu posso ir na sua consulta hoje e voltar daqui a um ano? Não, não pode. Porque não vai dar certo, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente vai precisar, nesse primeiro momento, ajustar. Então, eu percebo o quê? A reposição hormonal. Quando a gente começa no climatério, é de um jeito. Quando a gente começa na paciente que acabou de entrar na menopausa, é de outro jeito. E quando a gente começa na paciente que já está numa menopausa ali um pouco mais estabelecida, é de outra forma, bem diferente. Muitas das vezes, né, a progesterona, algumas mulheres têm um pouco dessa sensação de retenção de líquido, de inchaço, fazendo assim, porque muitas referem essa dor articular, assim, dor nas mãos, né, refere esse inchaço que tem principalmente nas mãos, assim. Mas, de forma geral, quando a gente consegue entrar nesse ajuste e entender que a gente vai conseguir chegar nessa dose ideal e a partir do momento que a gente chega nessa dose, a gente consegue manter o tratamento mais a longo prazo, com uma frequência menor da gente se ver, e aí a gente não vai ter mais esse inchaço. O ganho de gordura mesmo, né? A gente vê muito mais quando a gente está com esses hormônios desequilibrados do que quando a gente conseguiu em deficiência do que conseguiu esse equilíbrio. Tanto que se a gente for fazer uma visão, né? A gente está aqui desde o início falando que as mulheres sentem que esse ganho de peso ele vem quando a gente entra na menopausa e não antes. E só recolocando, né? As meninas colocarem, vou parar de falar, essa questão de que é importante a gente mudar o estilo de vida. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que falou assim para mim, na hora que a gente foi fazer a bioimpedância, ela falou para mim assim, doutora, mas eu só quero saber dos meus hormônios, eu não tô aqui para perder peso. Então, a gente primeiro precisa entender que perder peso, melhorar a composição corporal faz parte do tratamento, que reposição hormonal não é sobre aumentar doses de acordo com os seus sintomas, então continuo sentindo calor, vou aumentar mais a minha dose do meu estradiol. Não é isso, volta 2 casas e vê que alguma coisa está errada ali, né, no seu estilo de vida. E entender também que esse tecido de gordura, ele é produtor de vários hormônios, da estrona, então a gente precisa estar com tudo isso ajustado para que esse hormônio realmente tenha eficácia e consiga atingir. Mas uma reposição hormonal bem feita, com doses corretas, com responsabilidade e sabendo daquela paciente, não vai fazer a mulher ganhar peso. Maravilha, Marcelinha, é exatamente isso. Nádia, sua opinião sobre ganha ou não ganha peso? Marcela falou da progesterona, você vai falar aí da testosterona e Carolzinha do estradiol. Vamos lá. Não, na verdade, ele vai ajustar o teu metabolismo para que você consiga perder mais peso. Obviamente, você vai ter que ter uma qualidade de vida, de uma boa alimentação e um exercício físico, porque não existe milagre. E em relação à parte hormonal, a testosterona, ela vai te dar mais oportunidade para você ter uma regeneração tecidual, você ficar mais ativa, você melhorar a sua sensação de bem-estar. Então, a gente regular esses hormônios, eles são essenciais mesmo, para que a gente consiga ter o nosso estilo de vida melhor. Inclusive, a gente consegue, aí a Carol vai falar sobre o estradiol, mas você vai conseguir melhorar o sistema nervoso central, já que a deficiência desses hormônios impactam diretamente no nosso centro de saciedade da fome. Então, a gente ter essa diminuição hormonal vai impactar em a gente querer mais comida e perder menos calorias, mesmo sem fazer nada. Quando tem um estudo interessante, né, que foi até falado pela Jubica no REM, mostrando um grupo de ratinhos que pegaram esses ratinhos e tiraram os ovários. E na experiência, esses ratinhos que estavam sem ovários engordaram. Aí eles pensaram, vamos fazer o quê? Vamos tirar metade da comida desses ratinhos, já que eles engordaram. É assim que a gente pensa. Estou engordando, preciso tirar mais comida. E o que foi analisado é que mesmo retirando metade da alimentação, essas ratinhas pararam de se movimentar, então elas não emagreceram. Então essa é a nossa ideia principal, é a gente conseguir deixar dentro da fisiologia
para que a gente consiga ter um estilo de vida mais ativo e assim ter boas escolhas alimentares, porque a nossa mente está funcionando bem, a gente conseguir fazer um treino para ganhar mais massa magra e melhorar a nossa taxa metabólica basal e dar um suporte melhor na qualidade de vida dos nossos pacientes. Maravilha. E só aproveitando, a testosterona ela tem uma ação muito boa, né, nessa fase, porque ela favorece o ganho de massa muscular, que aumenta a taxa metabólica basal, que aumenta a queima de gordura. Então, fantástico também isso. Além de não engordar, a gente vai ter esse efeito de você aumentar a miocina. Eu comentava muito esses dias sobre, por exemplo, a irisina tem surgido nos últimos anos como uma miocina extremamente importante que regula o metabolismo e que melhora a resistência insulínica. Então, a gente precisa realmente, às vezes a paciente, eu não consigo fazer atividade física. Claro, sem reposição hormonal, imagina, seu metabolismo está super lento, sua insulina super alto, seus hormônios desequilibrados, você é acima do peso e alguém quer que você vire um maratonista, não vai funcionar, né? Então, esse bom senso ele é fundamental para a gente entender que a gente precisa adaptar a estratégia a cada paciente. Isso que a Marcela comentou também é super pertinente a cada momento. Uma mulher de transição menopausal é completamente distinta. Eu atendi agora a minha última paciente, olha que engraçado, um paciente, a gente tinha em 2021, a gente começou um tratamento com implantes hormonais para ela, porque ela tinha um FSH de 150 e um estradiol indetectável, ficou super bem, super jóia. Ela tem 47 hoje, então tinha 45, 44, 45 na época. Ela ficou super bem, perfeito, continuamos o tratamento, ajustamos. Ela chegou hoje, 2 anos depois, um FSH de 30 e um estradiol de 180. Então, bem característico de transição menopausal. Disse ela, ó, a gente tem que ajustar por quê? Qual é o grande problema? Se você, isso que você comentou da paciente, eu venho agora, daqui a um ano eu venho. Não dá. Por quê? Especialmente na transição menopausal, a gente precisa fazer ajustes finos para sempre chegar naquilo que eu bato na tecla, descobrir a menor dose que deixa a paciente bem com o mínimo de efeitos colaterais. Se você começa nesses momentos que essa paciente está em transição menopausal, que um mês ela tem um estradiol indetectável, outro mês está 180, se você deixa uma dose padrão, se você usa um implante hormonal de estradiol, por exemplo, para essa mulher, nesse mês que ela faz o pico dela endógeno de estradiol, ela leva as mamas para o trabalho, porque ela vai sentir uma masturbação imensa, a mama vai ficar grande, ela vai sentir um desconforto, piora a cefaleia, às vezes dá enxaqueca, a paciente fica retida. Por quê? Você está enchendo o tanque de um carro que já está com o tanque cheio nesse mês. Porém, se você deixa essa paciente completamente sem hormônio, no mês seguinte, nessa transição menopausal, ela está na reserva. E aí você não dá hormônio nenhum. Aí essa paciente não levanta da cama. Está morta, com preguiça de existir, cansada, exausta, sem disposição, sem libido, sem nada, depressiva. Então, assim, ó, você que está aqui nos assistindo, paciente, entenda, quando o médico que trabalha com terapia hormonal pede para você voltar com frequência, não é porque a gente quer ganhar seu dinheiro, não, é porque é bom para você. E esse acompanhamento ele é muito importante, porque às vezes a paciente acha, não, isso é um danado, quer que eu fique voltando para ele fazer uma nova consulta, mas porque não é bom para mim, não é bom para você. É bom para que é isso que a gente quer trazer, essa consciência de que esses ajustes na transição, nos primeiros anos de menopausa, ele precisa ser feito com um intervalo curto, para que a gente possa entender. Porque assim, ó, entre o que eu dou e o que o seu corpo faz com o que eu dou, existe um universo imenso de interrogações que eu não sei e que a gente só vai aprender isso com o tempo, com tentativa e erro. Carol, comenta um pouquinho aí sobre como é que você vê em relação a isso, a paciente engorda, se emagrece ou não, e o papel do estrogênio nesse cenário. O estradiol ele é fundamental na reposição, na verdade, na terapia hormonal, que a gente está repondo algo que a paciente está deixando de produzir. Isso é muito importante a gente falar. A gente não está suprimindo, é muito diferente, né? Não é uma paciente que não está precisando, seu ovário está deixando de produzir. O estradiol ele é muito, muito fundamental. Não é só na resistência insulínica, né? Ele também é sinérgico com a testosterona na ganho de massa magra. Isso a gente fala pouco. Na libido ele também é sinérgico. No sono, né? Ele ajuda na conversão lá, serotonina. Então, em melatonina, ele é essencial. Então, aquela insônia. E quando você dorme mal, você produz mais cortisol, tem mais adrenalina, você engorda mais gordura. Então, assim, é um ciclo
né, quase que autossustentável que a gente consegue quebrar com estratégias que, se você for pensar, são pequenas perto do número de distúrbios que ocorre no teu organismo por conta da falta, né, basicamente, de progesterona, estradiol e a testosterona, que ela é importante, mas eu acho que ela não é a protagonista. Tipo, seria o estradiol e a progesterona. As pessoas acham e falam um pouco, né, que como se fosse só que mulher que tem útero, mas hoje, isso é uma coisa relativamente recente para a medicina, a gente sabe o papel da progesterona, né, no humor, no osso, no sono, e é pouco falado, e as pacientes chegam no consultório com pânico de progesterona, é uma coisa assim, toda, progesterona não, é praticamente um assalto. Por que elas têm medo? Por conta de progestina, de progestágeno, né, que é sintético e tem outra ação completamente diferente. Então, a gente tem muita coisa para fazer, o estradiol é muito importante. Mas lembrando para as pacientes que o medo de engordar e de outras coisas que tem da terapia hormonal vem de terapias que não são feitas mais hoje, que eram outros tipos de hormônio, em outras doses, e a gente está regularizando tudo isso. Isso faz muita, muita, muita diferença. Não, maravilhoso. Estou vendo aqui os comentários do pessoal. Vocês gostaram dessa live de hoje? Alguém colocou aqui, plena sexta-feira, a live explodindo. Se tivesse na segunda, tava bombando aqui, viu? Tava bombando, mas que bom. Semana que vem a gente volta de novo. Meninas, eu não tenho nem como agradecer. Primeiro, plena sexta-feira, pós-consultório, todo mundo cansado está aqui. Não tá tendo fraternização do consultório e eu abandonei. Falei, não, gente. Pelo amor de Deus, Carolzinha, vai voltar para lá agora. Não, vou ter... Espero que vocês todos que estão aqui nos assistindo tenham gostado. Obrigado pelo time da Hormones Mentor que está aqui com a gente. Essa live vai ficar gravada. Toda live da Hormones, ela fica gravada aqui no meu perfil e no perfil da Hormones Mentor. E sigam o perfil, sigam os métodos que estão lá naquele perfil. São pessoas assim, extremamente capacitadas, estudiosas, que estão empenhados todos os dias em contribuir para o conhecimento de vocês. Toda semana a gente volta aqui com mais 3 colegas para a gente tentar contribuir, fazer esse movimento de trazer a terapia hormonal que foi tão massacrada nas últimas 2 décadas, deixada à margem, falado sobre a cancerofobia, né? Só se pensou em terapia hormonal e câncer e deixou, né, 2 décadas de mulheres sem terapia hormonal, sem qualidade de vida, e a gente está nesse resgate tentando trazer isso tudo de volta. Rossana, você tem nós na vida de vocês, todos vocês têm nós na vida de vocês aqui nas redes sociais, nos nossos consultórios, na nossa prática do dia a dia. Então, só para a gente fazer essa última rodada, eu sempre gravo aqui e quero saber uma mensagem final que Marcela, Nádia e Carol têm para deixar para os colegas médicos que estão aqui nos assistindo, ou para as pacientes e ou para as pessoas que estiveram com a gente aqui. Outro detalhe importante, essas lives, depois de uma semana, elas vão para o meu canal do YouTube, porque às vezes você cansa de assistir aqui, fica pequenininho, então dá para você assistir os 4 lado a lado, coloca na tela da TV, pega papel e caneta e vai anotando. Já tem um monte de live maravilhosa. Eu digo até minhas pacientes, ó, assistam as lives, que, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre peso na menopausa. Eu não consigo, na minha consulta, passar 1 hora falando só sobre o peso na menopausa. Semana passada passamos 1 hora falando sobre o sono na menopausa. Então, assim, é importante que vocês assistam isso para vocês chegarem nas consultas já com esse conhecimento amplo para tirar dúvidas pontuais. Isso vai ajudar muito. É isso que esse conhecimento traz para vocês. Então, primeiro, agradecer às meninas por estarem aqui. Agradecer a vocês que nos assistiram. E essa última rodada, Marcelinha, uma última mensagem. Bom, primeiro agradecer, André, o convite, a oportunidade, as meninas por estarem aqui, né, nessa sexta-noite juntas, discutindo esse tema tão relevante. Agradecer meus pacientes que estão aqui e dizer que, assim, quando eu mudei de carreira, né, eu comecei minha carreira médica como pediatra e depois mudei para essa vida da medicina integrativa e cada dia mais eu me apaixono pelas mulheres na menopausa. Eu acho que nada como a empatia de você se colocar no lugar dessa mulher e entender que sim, é possível ter qualidade de vida numa fase da vida que a gente está tão bem, que é o momento que a gente mais vai curtir nossos filhos, nossos netos, né, a nossa carreira, fazer viagens, passear. Então, eu acho que, assim, transformar a vida dessas mulheres, para mim, é muito gratificante. Eu amo atender menopausa, acho que virou, assim, meu xodó do consultório. Eu acho que quando você transforma a vida de uma mulher na menopausa, tem várias pacientes aí que deram o seu relato enquanto a gente fazia a live. Então,
Agradecer por elas estarem aqui nessa sexta-feira à noite, confiar o trabalho delas em mim, que eu me dedico ao máximo, me esforço ao máximo para estar sempre atualizada e trazendo o que tem de melhor para elas. E também para os nossos colegas médicos que estão assistindo, quem não ainda faz parte da Hormones Mentor e quem não está se atualizando, quem não vai no REM, corre atrás, se Não dá para atualize. ficar de fora. Não dá para ficar de fora, não dá para parar de estudar, não dá para deixar essas mulheres à margem da sociedade e achar que tudo faz parte da idade, tá envelhecendo e é isso mesmo, porque não é assim. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa quebrar as nossas barreiras e entender que a gente, sim, já falou algo no passado que hoje é diferente, porque a gente está sempre embasado em estudos. Então, nada daqui é tirado da lei, né? Tudo a gente estuda para isso. Só que a gente precisa estudar e se atualizar sempre. Então, para quem é colega aí, se atualizar, porque vale muito a pena, que a transformação é gigante. E obrigada, boa noite. Imagina, obrigado, Mamá. Fala, Nádia, querida, sua mensagem final. Quero agradecer a todo mundo que está na live hoje, agradecer a você, André, por ser um mentor e por garantir a nós um conhecimento sempre de alta qualidade e saber que a gente está sendo bem instruído. É um grupo que realmente está a todo momento procurando novas atualizações, e eu acho que é isso que os médicos devem fazer, é quebrar o preconceito daquelas ideias anteriores e perceber que o nosso paciente ganha mais quando a gente se une, quando a gente quebra os nossos preconceitos e conseguem ver esses tratamentos como uma mudança de qualidade de vida mesmo, que é o que a gente está em busca. E para as pacientes, o que eu sempre indico no consultório é: observe mais você mesmo. Não aceite você estar mal e isso ser normal, mas procurar olhar numa perspectiva o que faz você melhorar, o que o teu corpo está dando de sinais intestinais, seja dor de cabeça, porque todos os sintomas são uma oportunidade da gente ir lá e resolver. E há maneiras de resolver e ter uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigado, André. Muito obrigada, meninas, também. E a todos que estão aqui. É maravilhoso. Obrigado a você. Carolzinha, e você, sua mensagem final? Bom, agradecer todo mundo. Agradecer você, amigo do coração. E assim, é isso. É a gente fazer projeção de conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. A gente fala não só para os pacientes, mas também para os colegas, que se aprofundem um pouco mais, né? Tem um pouco menos de preconceito do que a gente fala. Entendam que as coisas não só modificaram em duas coisas. O que a gente usa hoje é muito diferente. A gente tem... A gente realmente, igual a Marcela falou, não está tirando nada disso da cabeça. A gente tem estudo. Não é um estudo, são muitos estudos com substâncias que são isomoleculares, né? Que são as substâncias que o nosso organismo deixa de produzir. E a gente mudou a geração inteira, né? Que hoje vai envelhecer e vai viver muito mais. Então, não tem mais sentido a gente viver sem qualidade, né? Se você for pensar aí que a gente vai ficar 1/3, pelo menos, isso se você não entrar na menopausa, da sua vida na menopausa, não é pouca coisa. A gente pode desprezar e menosprezar as queixas e as angústias das mulheres que estão nessa fase, porque tem solução. É para ficar leve. Porque imagina, você vai ficar 30, 35 anos sofrendo, isso é incabível, né? Isso era cabível antigamente, porque uma mulher com 50, 55 era a senhorzinha de 80, 75 hoje. Hoje isso não... Eu acho que assim, é muito importante os médicos que se apoiam, que na verdade divulga mais, falando sobre isso sem sensacionalismo, com evidência científica e com realmente empatia com o que acontece nessa fase. Eu acho que é o mais importante. Perfeito, Carolzinha. Isso é tão verdade. A gente tem visto cada vez mais, né, que assim a medicina ela está num momento tão difícil, né? Tem tanta briga de ego, tantas pessoas que querem assim achar que inventaram a roda e em vez de se atualizar e querer compartilhar conhecimento e trazer mais pessoas para dentro desse movimento, as pessoas meio que estão segregando, né?
E eu sempre digo, né? Aquele que não transmite luz, ele cria sua própria escuridão. Né? E assim, eu fico feliz de vocês, né? Todo esse grupo que a gente montou junto, a gente ser luz um na vida um dos outros e conseguir projetar essa nossa luz para iluminar os caminhos das pessoas que cruzam o nosso. Isso assim, é algo que me deixa muito feliz da gente estar nesse grupo de quase 90 pessoas com esse objetivo de resgatar a menopausa, de resgatar a terapia hormonal, de difundir conhecimento, de compartilhar para tentar ajudar as pessoas que chegam no nosso consultório, mas ajudar também as pessoas que não chegam no nosso consultório, que estão aqui nessas lives e que são beneficiadas com esse nosso conteúdo. Então, minha admiração a cada um de vocês três, ao grupo todinho que está aqui. Obrigado mais uma vez a todos que estiveram presentes. Essa live vai ficar disponibilizada aqui no meu Instagram e no perfil da Hormones Mentor. E daqui a uma semana, para assistir, quem quiser assistir em widescreen, vai estar lá no meu canal do YouTube. Ótimo final de semana para vocês. Muitíssimo obrigado. Foi uma live sensacional. Quem perdeu, assiste aqui. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Valeu. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.